A gente já passou pelo primeiro filme, e será que Como Treinar o Seu Dragão 2 é melhor que o primeiro? Eu fiquei muito na dúvida, então vamos continuar isso aqui. Faz aí, deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha comigo, porque a gente já vai começar Como Treinar Seu Dragão 2. Antes de tudo, eu já te falo que Como Treinar Seu Dragão 2 deu um salto de qualidade tão grande. O primeiro já era muito bonito no 3D dele, no negócio gráfico, mas o segundo e o terceiro deram um salto tão grande que eu fico até surpreso, cara. É muito bonito esse filme aqui. Então já de início a gente tem a Corrida de Dragões, que é uma corrida onde tá todos os Cavaleiros de Dragões, tá Astrid, Perna de Peixe, Melequento, Cabeça Quente, Cabeça Dura, apostando numa corrida para ver quem vai marcar mais pontos com as ovelhas. Cada ovelha lá vale 1 ponto, mas a ovelha negra vale 10 pontos. Acho que são 10 pontos, vamos confirmar pra mim se eu estiver errado. Então vai nisso aí, a gente percebe que Melequento e Perna de Peixe estão super afim da Cabeça Quente, estão competindo por ela, querendo chamar a atenção dela, mas ela tá pouco se lascando pra ele. Então a Astrid vai lá, ela ganha a Corrida de Dragões, e a gente acorda pro Soluço, que tá com o Banguela voando por aí no céu, enquanto vai tocando uma música sensacional que já tem na minha playlist. Cara, todas as músicas de Como Treinar Seu Dragão são ótimas. Aqui o instrumental não é melhor do que o primeiro filme, porque o primeiro filme pega bastante, cara. Tem um negócio de liberdade. Eu já falei tudo isso aqui que eu falei na primeira análise do filme. Então aqui no segundo filme vai ter esses momentos, mas não vai ser tão impactante quanto no primeiro. Não vai ser um negócio assim tão grandioso, mas vai ser muito bom de qualquer jeito. Então tá o Soluço e o Banguela, os dois estão voando no céu. A gente percebe que o Soluço e o Banguela estão super sincronizados. Eles são praticamente um só já, eles já se entendem bastante. O Soluço fez uma grande melhoria nas engrenagens do negócio do Banguela. Ele pula do Banguela, o Banguela consegue planar sozinho, sem precisar do Soluço ficar em cima dele. Enquanto isso, o Soluço ele vai lá, ele abre um negócio aqui e sai voando lá, ele fica planando junto com o Banguela, vai os dois tentando fazer uma manobra, mas acaba que não consegue. Essa manobra aqui é pro Banguela pegar o Soluço, depois que o Soluço salta dele e fica planando. Então os dois acabam caindo numa ilha lá, eles descobrem que é um lugar novo que eles estavam indo, porque o Soluço ele ficava explorando praticamente vários lugares além do arquipélago de Berk. E aqui a gente já vê como que o Soluço tá mais velho, tipo, uou, cara, o cara melhorou bastante, a puberdade fez muito bem pra esse cara. E vai tendo umas interações do Soluço com o Banguela que são super fofas, é muito legal a interação do Soluço com o Banguela, é algo muito verdadeiro, cara. Então de repente chega a Astrid lá, ela encontra com o Soluço, eles dois já estão namorando, é um dos melhores casais que tem em todas as animações. Claro que é minha opinião, mas você também tem que concordar, porque não tem como discordar, porque Soluço e Astrid são sim melhores casais possíveis, cara. Uma das melhores coisas que tem aqui em Como Treinar Seu Dragão é que eles deixam os personagens crescer, deixam os personagens evoluir. Você vê claramente isso aqui. Claro que tem alguns personagens que não vão ser tão maduros assim, como Cabeça Quente, Cabeça Dura e Melequento, porque eles foram feitos para ser um alívio cômico do filme, mas a gente continua aceitando de qualquer jeito, porque aqui a gente vê a evolução do Soluço e da Astrid. O Soluço sai para explorar tudo, ele sai para conhecer os lugares, como a gente já viu na série Corrida até o Limite. E a gente viu na série também como que o Soluço e a Astrid se aproximaram mais para virar esse casal que a gente tem nesse segundo filme. Então, continuando, os dois acabam vendo uma fumaçona lá no fundo, lá longe, atrás de umas montanhas. Eles já vão atrás de ver o que tem lá. Quando eles chegam, tá toda uma geleira lá, um monte de navio destruído, você não sabe o que aconteceu lá, você só vê todos uns espinhos de gelo indo pra cima, indo pra baixo, espetando todos os navios que tinham por ali. Então, de repente, eles acabam encontrando caçadores de dragões que acabam acertando a tempestade e a Astrid acaba caindo. Então, o Soluço vai lá, conversa com os caçadores de dragões, depois de libertar a tempestade. Eles falam que tem um tal de Drago Sangue Bravo indo atrás dos dragões. E nisso, o Soluço liberta a Astrid, liberta a tempestade e eles voltam pra Berk. Então, voltando pra Berk, o Stoico acaba ficando feliz do Soluço ter voltado, porque ele tá querendo ensinar o Soluço a ser o líder. Porque antes deles irem pra esse navio aqui, a Astrid tem uma conversa com o Soluço fala que o Stoico tá querendo deixar o Soluço ser o novo líder de Berk. Mas o Soluço não dá muita bola pra isso e acaba saindo. O Soluço tenta conversar com o Stoico, falando sobre ele conversar com o líder dos caçadores de dragões, que ele pode convencer de que os dragões não são ameaças. Mas de cara o Stoico já reconhece que o líder deles é o Drago Sangue Bravo,
só pelo nome errado que o Soluço mencionou. Então o Stoico já fala que vai começar uma guerra, que eles têm que se preparar, que eles não podem deixar nenhum dragão sair de Berk em momento algum, porque senão vai dar muito ruim pra esses dragões. Então ele já conta que o Drago ofereceu paz pros vikings antes, falando que ele podia controlar os dragões, falando que ele podia acabar com a praga dos dragões. Mas assim, todos eles riram do Drago. Ele foi lá e mandou os dragões atacarem todas as vilas vikings que tinham. E foi assim que a mãe do Soluço acabou sendo levada por um dos dragões, sendo dada como morta. Mas não, o Soluço acaba negando isso aí, e ele já sai junto com o Banguela pra fora de Berk pra ir atrás dos caçadores de dragões, enquanto o Astrid seguiu ele. Quando o Astrid e o Soluço chegam lá no navio dos caçadores de dragões, eles já se entregam, falam que são os melhores cavaleiros de dragões de Berk, e já tem os dois melhores dragões de Berk, Fúria da Noite e o Nada Imortal. Mas aí de repente chega lá o pessoal do Soluço, chega o Stoico com a cambada toda lá, e já tem a cabeça quente aqui. Ela já fica apaixonada no caçador de dragão lá, que é o Eret, filho de Eret. Ela vê ele mexendo nos negócios lá pra atirar nele, ela fica vendo o músculo dele e ela fala: me leva! Curtiu? Me leva! Então o Stoico já fala pro Soluço: não dá pra conversar com esse cara, o que esse cara quer é guerra. Se você for conversar com ele, você vai se ferrar bastante. Então escuta o seu pai, pelo amor de Deus. Mas o Soluço nega isso aí, ele sai voando com o Banguela pra longe. Aí tá o Soluço e o Banguela lá no céu, tá os dois voando, tá um cenário lindo, tá uma paz lá em cima, e o Soluço dá um grito, cara. E quem nunca deu esse grito antes, cara? Aquele grito de frustração, frustração, tá certo? Aquele grito de que tá frustrado, cara. Aquele grito que é pra soltar toda a raiva que tem. Ele fala pro Banguela que ele nunca vai deixar nada acontecer com ele. Mas de repente aparece uma figura muito assustadora do lado do Soluço e do Banguela. Fica meio paralisado, uma pessoa com uma máscara segurando um cajado, tá em cima de um dragão. Fica bem quietinho, até que de repente essa pessoa some embaixo das nuvens. O Soluço fica assustado, ele fica olhando, fica procurando onde é que tava esse ser. Até que esse alguém levanta lá das nuvens junto com um dragão. Aí vem um monte de dragão, eles pegam o Soluço, o Banguela cai lá embaixo, ele cai na água, o Soluço desesperado falando: você tem que salvar meu dragão, se você não salvar meu dragão ele vai se afogar, ele não consegue voar sem mim. Mas aí a gente acaba vendo que o Banguela foi levado por dois dragões aquáticos. Até que a gente chega numa caverna lá toda escura que tá cheio de dragões, é onde deixaram o Soluço e o Banguela. Paralelo a isso, o Stoico e o Bocão, que tinham seguido o Soluço antes, acabam encontrando o capacete dele, que tinha caído dentro de uma geleira lá. Eles pegam e o Stoico já manda o dragão dele rastrear. Encontre os quebra-miolos. Encontre-os. Lá na caverna com os dragões, o Soluço mostra tudo que ele sabe fazer. Ele tem uma espada de fogo lá, ele ergue, fica mostrando pros dragões, meio que falando que ele não é uma ameaça pra eles, que ele é como os dragões. Ele solta um gás lá de zíper arrepiante, ele acende a faísca, ele acende lá o fogo. Ele tenta fazer um negócio lá da mãozinha que ele fez com o Banguela antes pra ganhar a confiança dos dragões. Mas aí aquela pessoa de máscara que tinha aparecido antes lá no céu e acabou pegando os dois, ela já mostra que o Banguela tava seguro. Os dragões deixam o Banguela lá no chão e o Soluço fala pra pessoa não se aproximar do Banguela. Mas essa pessoa vai se aproximando do Soluço, se aproximando, e ela já parece reconhecer o Soluço quando vê uma cicatriz bem aqui no queixo dele. Aí já descobre que esse alguém é a mãe do Soluço. Mas uma mãe nunca esquece. E aí que o eu criança, fala: caraca, mãe do Soluço tá viva, cara! Mas aí a gente já descobre que ela não tinha morrido de jeito nenhum, que ela tinha sido levada pelos dragões, porque eles acreditavam que aquele não era o lugar dela, que Berk não era o lugar dela. Então levaram ela até um ninho grandão que tinha lá. Ela vai guiando o Soluço lá entre as cavernas, entre as pedras que tinha lá, até que mostra um lugar enorme lá, onde tinha toda uma vegetação, onde tinha um gelo cobrindo, onde tinha um dragão imenso, que esse dragão era o Alpha. Foi esse dragão que destruiu aquele navio lá dos caçadores de dragões. Ela resgatou os dragões que aqueles caçadores tinham pego. Então o Soluço já fala que, pô, então é por isso que eu sou desse jeito que eu sou, é por isso que eu gosto dos dragões, é por isso que eu não sou igual a todos os outros dos vikings. Então ela já pergunta pro Soluço o que aconteceu com o Banguela, por que o Banguela perdeu uma cauda, o que aconteceu com ele. E o Soluço já meio que envergonhado fala: acontece que meio que fui eu, né, mãezinha? Acontece que meio que fui eu que derrubei ele.
Mas aí fica tudo bem, a gente descobre que o Alpha ele consegue controlar a mente de todos os dragões, menos dos filhotes. Guarda essa informação, que essa informação dos filhotes é importante. Os filhotes não são controlados pelo Alpha. Então, paralelo a tudo isso, tá a Astrid e a trupe lá dos Cavaleiros de Dragões, eles vão atrás do Elith, filho de Elith, que é o caçador de dragão que já tinha mencionado antes. Eles vão atrás desse caçador, eles sequestram ele e falam que ele tem que levar eles até o Drago Sangue Bravo. Então assim a Astrid ameaça ele umas vezes, até que ele fala onde que o Drago tá, e eles levam o Elith até o Drago Sangue Bravo para eles poderem conversar com o Drago, para poderem lutar contra o Drago, para acabar de uma vez com essa ameaça, porque eles acham que o Drago acabou sequestrando o Soluço. Eu levo você até o Drago! Sempre funciona. Enquanto isso tá o Soluço e a mãe dele aproveitando aquele dia de mãe e filho juntos. Eles vão comer junto com os dragões, tá os dragões lá todo mundo voando, e quando vai tocando um coral todo bonitinho, cara, um coral emocionante, você vê uma cena confortável, o Soluço e o Banguela voando juntos, vem o Alpha lá de baixo, ele gosta muito de peixe pra cima, e o Banguela sai se alimentando à tona, cara, o Banguela adorou aquele momento. Então a gente vai vendo o Soluço demonstrando pra mãe dele o que ele sabe fazer. Ele ergue os negócios dele lá que faz ele planar, a mãe dele já fala: isso é incrível, cara, você é um dragão mesmo, que legal! Então assim, continuando, o Soluço tenta fazer mais uma vez a manobra com o Banguela, mas acaba dando errado mais uma vez. Então o Soluço já fala com a mãe dele lá, ela pede perdão por não ter ficado com ele todo o tempo da vida dele, por ela ter sumido, porque achou que ia ser mais seguro pra ele ter uma mãe que não é amante de dragões por perto, porque ela achou que ele ia ser um viking igual aos outros. Mas assim, continuando, a Astrid e o resto do pessoal, eles chegam até o Drago Sangue Bravo. Eles chegam lá e já são abordados por um monte de caçadores lá, os dragões são detidos e o Drago Sangue Bravo já se mostra ser uma ameaça grande, cara. Porque pra mostrar que o Drago já é uma grande ameaça, que ele é ameaçador de verdade, ele já peita o Dente de Anzol, que é o pesadelo monstruoso, um dos dragões mais fodões que tem entre os dragões lá dos Cavaleiros de Dragões, depois do Fúria da Noite, é claro. O Dente de Anzol vai lá, ele cospe fogo direto no Drago Sangue Bravo, ele só faz um tchum aqui com a capa dele e cobre todo o fogo. Então o Dente de Anzol ele acaba ficando sem gás, e o Drago, pra mostrar que ele é B10 mesmo, ele começa a gritar pro Dente de Anzol, ele vai girando o cajado que ele tem aqui em cima, e ele subjuga o Dente de Anzol pisando em cima da cara dele. Aí já pensa: putz, cara, ferrou, esse cara aqui vai controlar todo mundo, acabou pra nós. Então a Astrid já fala que eles já têm os melhores cavaleiros de dragões, que eles têm o melhor domador de dragões. O Drago fala que sozinho ele controla todos os dragões. Assim ele fala que ele vai atrás de Bert, que ele não pode mais esperar nada. Então ele vai atrás do Soluço. Vamos matar o seu Alpha! Depois, vamos tomar Bert! O Soluço, que tava com o Banguela lá na caverna da mãe dele, lá perto do Alpha, ele acaba sendo surpreendido quando o Stoico e o Bocão chegam lá e tentam meio que tirar ele dali. Eles acham que é um lugar perigoso pra eles, mas o Soluço tenta contar pra eles o que tava acontecendo de verdade naquele lugar, quem que tava lá, até que eles vão seguindo pelas cavernas lá, seguindo o Stoico e o Bocão, até que o Bocão para assim numa entrada da caverna e fala pro Stoico: essa aqui é com você, meu chapa, vai lá. O Stoico então já saca o machado dele, o Soluço fala: pai, pode abaixar esse machado aí, pelo amor de Deus. Até que o Stoico vê quem tava lá, era a mãe do Soluço, a esposa dele, a Valka. Então o Stoico já fica todo encantado com ela, ele fica surpreso, ele fica impressionado, ele já amolece o coração dele, vai chegando perto dela, enquanto ela vai falando: Stoico, pode falar o que você quiser, berra, grita, fala que eu abandonei no seu filho, fala que eu não sou uma boa mãe pra ele, mas tudo que o Stoico fala é: você está tão linda quanto no dia em que eu te perdi. Você está tão linda quanto no dia em que eu te perdi. Aí vai tendo todo aquele momento em família, o Stoico e a Valka acabam cantando e dançando uma música, que eu adoro essa música aqui, cara, é uma música tão bonitinha, meio que no mar, bravio, vou navegar, e assim eles ficam dançando, cantando alegremente, meio que a família toda tá reunida, e o Soluço fala que juntos eles podem deter o Drago, e eles falam que não tem como isso, que isso aí não é uma opção pra eles, que eles não vão enfrentar o Drago, não vão tentar convencer o Drago, só tem negócio de lutar mesmo, uma guerra real mesmo, até que eles percebem que lá fora tá acontecendo um caos, porque quem chegou lá foi o Dragon com toda a tropa dele, toda a tropa de navios, toda a tropa de dragões dele. Eles estão tudo atacando lá o covil da Valka, a caverna dela, estão atacando todo aquele negócio de gelo que o Alpha tinha construído para eles.
Então a Valka já vai preparar todos os dragões dela. Enquanto isso, a Astrid e o resto do pessoal estão libertando os dragões que estavam lá no navio. E lembra do Eret que eu tinha falado antes? Então, esse cara aqui acabou que ele foi salvo pela tempestade. Ele acabou se comovendo com isso e passou pro lado dos cavaleiros de dragões. Agora ele já respeita os dragões, ele já é amigo dos dragões e tá voando junto com a tempestade e com a Astrid. Então já fica todo mundo lá combatendo os dragões, combatendo os soldados do Drago Sangue Bravo. Enquanto o Soluço fala pra Astrid que ele tava de bobeira com a mãe dele. Quando aparece a mãe do Soluço lá no alto, em cima do dragão dela, com um cajado assim erguido pra cima, e atrás dela vem simplesmente o Alpha. E a Astrid já fica, caraca, essa é a minha sombra, cara! Então a Astrid ela já vai falando que aquele é o Alpha, que todos os dragões obedecem a ele. Ela fala isso pro Drago Sangue Bravo. E o Drago responde falando, ainda bem que eu trouxe um desafiante. Ele dá um grito lá, ele bate o cajado dele no chão, e quem levanta da água é outro Alpha grandão, só que ele é muito mais negro, ele é mais sombrio, ele é um nível superior ao Alpha da Valka, da mãe do Soluço. E mais um! Esse é o classe 3! Classe 3! E é então que a porradaria começou. Até dragão atirando para todo lado, caçador de dragão atirando corrente, tirando rede, atirando espada, atirando um monte de coisa. É Alpha contra Alpha, eles ficam batendo no chifre, é uma luta de titã mesmo. Até que quando a Valka tá lutando contra o Drago Sangue Bravo, ele acaba rendendo ela. E quando ele vai finalizar a Valka, quem que aparece para salvar ela é o Estoico. O Estoico já sai na porradaria franca com o Drago Sangue Bravo, eles já ficam lá trocando soco. O Estoico mostra que ele é bom de briga mesmo. Não é um incêndiozinho que vai me matar! Até que em dado momento o Drago fala pro Alpha atacar a Valka e o dragão acaba acertando o rabo do dragão da Valka, que faz a Valka cair. Ela tem que fugir do Alpha. Então, oh meu Deus, então o Estoico já vai pra salvar ela. Ele vai salvar sua amada enquanto o Drago fica lá embaixo. Ele deixa o Drago e vai atrás pra salvar a Valka, chamando o Bocão pra ir junto com ele. Enquanto isso, desce o Soluço lá embaixo. Ele tenta conversar com o Drago, falando que os dragões não são, já falei muito isso aqui, que os dragões não são ameaças, que eles são seres bons. Então o Soluço tenta convencer o Drago, mas o Drago fala que os dragões eles não são bons, porque eles podem despedaçar os humanos. Ele tira uma armadura que ele tinha aqui. Na hora que ele tira essa armadura, mostra que ele não tinha o braço, que tinha só um furocozinho aqui, que os dragões arrancaram o braço dele. Então ele já fala pro Alpha que ele vai mostrar pro Soluço que os dragões são de verdade. Então ele já controla o Alpha lá, ele bate o negócio no chão, aponta pro Banguela. O Banguela já começa a ficar surtado. O Banguela começa a mexer a cabeça e começa a ficar incomodado. E o Banguela fica com aquele olhar selvagem que ele tinha antes lá no começo do primeiro filme de Como Treinar Seu Dragão. O Banguela então já fica surtado com isso. Ele fica sem ter controle de si mesmo. Ele vai indo em direção ao Soluço bem devagar. E o Soluço vai falando pro Banguela: Banguela, para Banguela. Mas o Banguela não parava. Enquanto isso estava o Estoico e a Valka lá em cima. Eles perceberam que o Soluço estava em perigo. O Estoico já foi correndo para salvar o filho dele. O Estoico foi correndo em alta velocidade. E eu falava: meu Deus, isso não vai acontecer, não pode acontecer, cara. Enquanto isso, o Banguela estava indo em direção ao Soluço, preparando o raio de plasma para tirar com toda a força no Soluço. O Estoico foi correndo em alta velocidade, cara. No momento que o Estoico conseguiu tirar o Soluço da frente, o Banguela atirou, acertou em cheio no Estoico. Soluço! Para! Filho! Pai! O Soluço então ele já vai checar como que tá o pai dele, pra checar se o pai dele tá vivo. Ele tenta escutar o coração, mas o coração do Estoico simplesmente parou. O Estoico tinha morrido naquele momento. E eu fiquei totalmente em choque, cara, porque o Estoico ele é um personagem muito grande, cara. Ele é um personagem muito bom aqui. Ele é um dos melhores pais que tem todas as animações, cara. O Estoico é um personagem ótimo, cara. E ver que ele morreu assim, salvando o filho dele, ainda mais pro Banguela, que tinha salvo o Soluço, mas ele tava sendo controlado aqui. Ainda mais tem uma cena aqui, quando tá o Soluço lamentando a morte do pai dele, o Banguela tenta se aproximar, meio que pedir desculpa, mesmo sem ser culpa do Banguela. O Soluço fala pro Banguela se afastar, pro Banguela ir embora, cara. Essa cena que parte o coração. O Banguela fica triste com isso aqui, ele se afasta de todo mundo. Não! Se afasta dele! Pode ir! Sai daqui! Vai embora!
Não é culpa dele. Então o Drago já balança o negócio dele lá e fala pro Alpha controlar todos os dragões. Porque o Alpha do Drago tinha matado o Alpha da Valka. Então todos os dragões começam a ser controlados. O pessoal fica sem dragão nenhum. O Drago ele monta no Banguela, ele vai levando o Banguela junto com ele. E eles vão todo mundo pra Berk, deixando os Cavaleiros de Dragões totalmente sem opção nenhuma do que fazer lá. Então vai ter o funeral do Stork, um negócio lindo de Viking, cara. O Stork tá no navio lá, você vai escutando umas gaitas de folha assim de fundo, é uma trilha sonora muito bonita, é uma trilha sonora que te toca, porque o Stork era um personagem ótimo, cara. Ele é um personagem que você conseguia amar, que você conseguia sentir empatia com ele. Você viu o arco dele, você viu como que ele evoluiu do primeiro filme pro final do primeiro filme e pro segundo filme também. Então eles vão lá, eles atiram as flechas com fogo no navio onde o Stork estava sendo velado. E assim tem aquele ritual viking de queimar o corpo de quem morreu em guerra. Ele foi pra Valhalla. Soluço, que passou o filme todo se perguntando quem ele era, o que ele devia fazer. Aqui ele percebe, ele é um líder, ele quer o bem pro povo dele, e o que o pai dele almejava, o Soluço vai conseguir, ele vai conseguir a paz pra Berk. Esse é o objetivo do Soluço. Então ele fala, a gente vai voltar, a gente vai recuperar o Banguela, a gente vai salvar a Berk, a gente vai dar um pau nesse cara. Então, continuando isso aqui, lembra dos dragões filhotes que eu tinha falado, que eles não são controlados pelo Alpha? Então, eles não foram controlados pelo Alpha, eles usaram os dragões filhotes para voltar pra Berk. Aí quando chega lá o Drago em Berk, lá o pessoal já fica abismado, porque ele fala que o Stork tá morto, ele já pega todos os dragões que tinha em Berk. Até que chega a Soluço e a trupe dele lá, todo mundo nos dragões filhotes. O Soluço fala pro pessoal, gente, distrai o Alpha e eu vou recuperar o Banguela pra gente acabar com esse cara. Então eles vão lá, distraem o Alpha e o Soluço vai se aproximando do Banguela, vai colocando a mãozinha assim na frente dele, falando, Banguela, você é o meu melhor amigo, cara, você nunca faria aquilo, eu sei que não é culpa sua, me desculpa por ter te culpado, cara, você é meu melhor amigo, Banguela. E assim o Banguela ele volta assim com as palavras do Soluço. O Soluço usou o discurso no jutsu e funcionou com o Banguela. Então o Banguela já derruba o Drago das costas dele, o Soluço monta no Banguela e já vai os dois pra peitar o Alpha e o Drago. Então o Soluço coloca uma venda no Banguela, fala pro Banguela confiar nele, pra eles serem com um só pra peitar o Alpha, que o Banguela tem que ignorar o controle mental dele. Então continuando essa batalha, o Soluço ele pula do Banguela, ele tem que separar o Drago do Alpha, eles conseguem fazer isso, o Soluço joga a espada flamejante dele na frente do Drago para impedir ele de segurar o cajado que ele usava para controlar o Alpha. Mas assim, antes que o Soluço pudesse reagir, ele olhou para trás, estava o Alpha carregando um fogo de gelo para atirar nele. Mas na hora que ele atirou, o Banguela pulou na frente e o Soluço e o Banguela foram congelados juntos. Aí você pensa, putz, acabou o filme, cara, acabou. Até que a mãe do Soluço vai lá pra frente, ela fica chorando, lamentando a morte do filho dela. Até que você vê um brilho surgir lá do gelo, você começa a ver o brilho carregando, você escuta um barulho lá do rugido do Banguela, até que esse negócio explode, play! Que o Banguela ele fica todo fluorescente, o Banguela tá com as costas azuis, ele tem um negócio aqui nas costas que ele abre, faz tec, parece até um helicóptero, o Banguela tá azul, o Banguela tá furioso com o Alpha, ele ruge pro Alpha, ele desafia o Alpha, ele vai pulando lá nos negócios de gelo, ele começa a brigar contra o Alpha, o Banguela é pequenininho, o Alpha é grandão, o Banguela vai atirando nele, cada tiro do Banguela é um tiro de canhão, é potente esse negócio que o Banguela aqui, ele vai atirando no Alpha, enquanto os dragões vão saindo do controle do Alpha, porque o Banguela tava ferindo tanto o Alpha que o controle mental dele tava acabando. Então os dragões começaram a ajudar o Banguela ia atirando no Alpha, cada tiro que dava era um tiro de canhão nele, era uma bomba atômica que ele atirava. Então o Banguela foi lá, chamou o Soluço, falou, bora acabar com esse caba. Então o Soluço monta no Banguela e vai todo mundo atirar no Alpha. Então já é todos os dragões atirando nele, é o Banguela atirando. Quando o Alpha se prepara para atirar de uma vez no Banguela, o Banguela ele carregou um tiro tão potente que ele atira e quebra aquele chifre que tinha no Alpha, aquele chifre cai no chão, aí tá o Alpha lá, ele fica rendido, o Alpha, então ele foge da briga, o Banguela ganhou, os dragões ganharam, o Berk ganhou, a gente nunca mais ouviu falar de Drago, o Banguela é muito foda, cara!
Aí aqui depois que a briga acaba, o Banguela acaba se tornando o novo rei dos dragões, o Soluço vira o líder de Berk, ele é nomeado, aí fica todo mundo feliz, o Soluço dá um beijão na Astrid lá na frente do povo, o Bocão tampa o rosto da criancinha, e assim já mostra que Berk tá se recuperando dos danos que o Alpha tinha causado, o gelo já tinha sido destruído, eles estavam construindo uma estátua em homenagem ao Storko que tinha lá, e acaba com o Soluço falando que eles vão proteger Berk a todo custo, que ali é o lar dos dragões, que eles são amigos dos dragões, e que eles vão sempre ser esses cavaleiros de dragões, porque Como Nasce o Dragão é um filme tão incrível, cara, é uma franquia sensacional. Como Nasce o Dragão 2 aqui, cara, eu não sei como que eu falo aqui, porque tudo que eu já falei do primeiro, eu falo mesmo do segundo. A trilha sonora dele é ótima, mesmo não sendo superior à do primeiro. Eu acho as cenas de batalha aqui muito incríveis. O Drago é um vilão infinitamente várias vezes melhor do que o Morte Robra que tinha lá no primeiro filme. Cara, eu não sei como continuar isso aqui, porque é emocionante falar. O arco do Soluço, a morte do Storko foi necessário, os personagens evoluem aqui. Mas ao todo, o segundo filme e o primeiro, eles estão muito acirrados, cara. Não é um negócio assim, é um negócio assim que eu tô falando, é um negócio pertinho. Porque, cara, é grandioso demais, eu não sei explicar. Eu amo esses filmes aqui, eu amo Banguela, eu amo Soluço, eu amo Astrid, eu amo Storko, eu amo todos os personagens que tem aqui. Cara, o vilão aqui é muito bom, o Drago, ele bota medo, ele mostra que ele é uma ameaça. Só ele subjugando o Dente de Anzol, cara, já mostrou o quão grande é a ameaça desse cara, mostrando que ele conseguiu controlar um Alpha só na base do grito e do cajado que ele tinha lá. Mostrou como que esse cara aqui, ele é uma ameaça de nível grande. E no terceiro filme vai ter uma ameaça parecida com ele, mas eu não acho que vai ser uma ameaça tão grande assim. Mas eu não vou falar especificamente sobre ele, porque vai ter claro que vai ter o terceiro vídeo falando sobre como treinar seu Dragão 3. Então faz isso aqui que eu vou te falar agora. Você tem 3 segundos para deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e comentar. Faz tudo isso, cara, porque vai ajudar bastante a gente. Eu tô adorando fazer esses vídeos aqui falando sobre os filmes. Eu tenho uma emoção de falar disso aqui, porque eu amo todo esse universo de Como Treinar Seu Dragão. Então a meta para ter o resumão das séries é 50 likes. Se vocês conseguirem fazer isso, vai ter o resumão completo de tudo isso, com detalhes, falando da história, dos personagens, porque Como Treinar Seu Dragão é um universo muito rico. É claro que eu não vou falar da série que lançou agora, porque eu nem vi ela e não tenho muito interesse em ver essa série, mas eu vou dar uma chance. Se eu gostar, eu falo aqui, se eu não gostar, eu não falo. Então, falou, meu nome é Gabriel Henrique, até a próxima!